programa Papo de Fono, o meu, o seu, o de todo mundo desse podcast. E agora vamos apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Adriano, fisioterapeuta. Olha só quem tá aqui com a gente. Para mim é um prazer, agradeço a Deus e a você, Cíntia, pela oportunidade de estar participando desse podcast, né? Incrível. Eu sou fisioterapeuta especialista em afecções da coluna vertebral, toco guitarra e violão e atualmente eu atuo na região de Praia Grande, né? Na clínica Espaço Cajaíba e também temos um consultório na qual a gente exerce a profissão de Fisioterapia, é isso! Então, vamos falar um pouquinho, tá? Você se apresentou agora. E o que a gente vai fazer agora? Vamos falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao seu trabalho, certo? A Certo. sua especialidade, essas questões. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Bom, a minha especialidade em coluna eu fiz na Santa Casa de São Paulo e na qual a gente exerce um trabalho minimamente abrasivo na questão de avaliar a coluna como um todo, avaliar todas as posturas. O que acontece? Quando o paciente tem uma postura inadequada, ele pode estar gerando sobrecarga sobre elas. Certo. Me diz uma coisa, o que pode estar ajudando nas questões de trabalho com cantores ou até mesmo com profissionais que trabalham em shows, como bateristas, guitarristas? O que você pode estar ajudando nessa questão da fisioterapia? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o que acontece? Eu acredito que os músicos são como atletas. E os atletas eles exercem treinos semanalmente e tem os dias de jogos. O músico acontece a mesma coisa. Da mesma forma, os músicos profissionais e os músicos amadores, eles precisam treinar para poder estar executando o dia do show. Nesse caso, acaba gerando uma sobrecarga intensa, tanto na parte física quanto nas suas articulações. E essa sobrecarga que ocorre acaba prejudicando de alguma forma, trazendo incômodo, trazendo dificuldades. Então, Adriano, como foi? Me fala um pouquinho e a galera quer saber também, né? Como foi que a fisioterapia chegou na tua vida? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a fisioterapia chegou na minha vida através de um momento de trabalho que eu trabalhava no hospital. E aí eu vi os profissionais da saúde executando esse trabalho maravilhoso em ajudar as pessoas. Eu acredito que é um benefício muito grande você estar colaborando para a recuperação de um paciente, tá ajudando na parte física dele, na parte motora. Acredito que isso é muito importante mesmo. Você não foi aqui mesmo, aqui na Baixada? Foi em qual lugar? Foi aqui mesmo? Não, foi em São Paulo. Tá, em São Paulo, né? Isso. Tá, beleza. E me diz uma coisa, e como é que tu veio parar aqui, na Baixada? Me conta um pouquinho. Bom, Essas aí é coisas eu uma, gosto de saber. é uma longa história. Sempre gostei dessa parte de interior, essa parte de praia. Isso me traz uma paz muito incrível. Então, assim, o que acontece? Eu falei com a minha esposa, quando a gente namorava, eu falei assim, bom, o nosso sonho futuro é morar na praia, né? Aí a gente começou a namorar, e aí nós ficamos noivos e casamos. E até que surgiu uma oportunidade, depois de muito tempo, de vir aqui para Praia Grande, para trabalhar em uma clínica de ortopedia e trauma. Sim, sim. E aí foi incrível. Tem rolado muito bem essa parte, né? E aí foi onde que a gente acabou montando um consultório juntos também. E aí estamos desenvolvendo nosso trabalho. Então, e outra coisa engraçada é que eu conheci o Adriano através da esposa dele, né? Eu conheci primeiro a esposa, trocamos pacientes, né? Exatamente, tem mesmo paciente, no home care, particular mesmo. E aí eu acabei ela conversando sobre ele e acabamos se conhecendo. E hoje ele está aqui, né? Falando um pouco sobre o trabalho dele e vamos falar também um pouco sobre as contribuições, né? Relação à fisioterapia, na fonoaudiologia também, tá? E o propósito que a gente tem para falar também para vocês. Outra questão também é que eu queria falar uma coisa até engraçada. As pessoas acham que a gente morando no litoral é só sossego, né? É só água fresca, né? Então, assim, o que tu me diz? É só sossego ou tem trabalho muito também? Bom, tem muito trabalho. Eu trabalho na clínica de ortopedia e trauma no Espaço Cajaíba e tenho exercido um papel muito importante na contribuição da recuperação dos idosos. A gente trabalha com muitos idosos, então tem muito serviço, tem muito trabalho. Tem um trabalho de home care, tem um trabalho no consultório.
Então, acredito que a gente tem contribuído para a população aqui de Praia Grande. Ah, isso é muito legal. Olha só, gente, contribuição total. Vou te fazer umas perguntinhas, tá? 5 perguntinhas, ou melhor, 5 palavrinhas, e você vai falar pra mim, tá? Coisas rápidas, tá? Uma alegria, Minha esposa e meu cachorrinho na minha vida. tá? Uma tristeza. A morte da minha mãe. Vamos ver outra situação. Um bem material que você deseja adquirir. Muitas viagens. Acredito que a viagem é um bem muito importante, principalmente para nossa saúde mental e física também. Tá. Uma situação que te deixou feliz. Uma situação que me deixou muito feliz. Bom, acredito que foi ter conhecido a minha esposa. Acredito que foi uma situação que me emocionou muito, né? O fato de ter conhecido ela, que me engrandeceu muito, veio para somar a minha vida. Acredito nisso. Olha só, amor é grande, o amor aqui tá grande. E o sucesso? O que que você fala a palavra sucesso? O que que significa pra você sucesso? Sucesso para mim é você acordar todos os dias, olhar para o céu, agradecer por estar respirando, né? E você exercer a sua profissão com muito carinho, com muito amor, tá contribuindo para a sociedade de alguma forma. Eu acredito que isso é sucesso, tanto profissional quanto a parte emocional. Eu acredito que você está bem, assim, onde você mora, onde você vive, com seus colegas, com sua família. Eu acredito que isso é muito importante para o nosso bem-estar e vida. É isso aí. Eu vou te dar aqui um negocinho, tá? Eu sempre dou isso aqui no nome do programa. Segura aí. Vou segurar. Segura aí. Olha ele aí. O que você tá vendo aí? Tô vendo uma pessoa muito batalhadora, né? O que mais? Um cara muito dedicado. O que mais? Tem mais coisa aí. Eu acho que é muito dedicado. Vamos puxando mais coisas. Eu acho que é um cara que gosta de ver as pessoas felizes. O que mais? Gosto de muito hobby. Certo. E tem umas qualidades. E os defeitos? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Os defeitos, vamos lá. Algum defeitozinho? Sei que é difícil, né? A gente que é ser humano. A gente fala muita qualidade, mas falar, pega no pé mesmo. E os defeitos? É mais complicado. Fala um Os pouquinho. defeitos é complicado, viu? É. Eu sou bagunceiro. Outro. Vamos falar uns 3. Já foi um. Eu acredito. Sou muito ativo. Na questão de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso acaba me prejudicando. Acredito Sim, que acaba seja um atrapalhando. defeito, Exatamente, querer acaba fazer muita coisa ao atrapalhando. mesmo tempo. Sim. Um pensamento muito rápido, às vezes. E o último? O último. Nossa, que difícil, hein? Eu vou olhar de novo. Olha de novo, vê se acha aí. Só mais um. Só um defeito, só mais um. Eu esnobo quando tô com raiva de alguém. Nossa. Ser humano, a gente tem, né? Faz parte, faz parte. Tudo bem, devolver aqui um pouquinho. É sobre isso, faz parte, tá? E agora, pessoal, o Adriano vai entrar num assunto que todo mundo quer saber, as contribuições que a fisioterapia pode estar ajudando nas questões com cantores, com músico, tá? Ele vai falar um pouquinho, né, Adriano? Fala um pouquinho pra gente. Eu vou dar uma situação. Que sentido? Eu atendo alguns cantores que no palco mesmo, eles pulam muito, sabe? Não tem a forma certa de pular, de agachar. Isso a gente sabe que tem a questão do joelho, pessoal. Então tem que saber como vai pular, como não sabe nem se passou por um fisioterapeuta ou por um preparador mesmo realmente para estar organizando essa situação por conta da coluna. Eu queria que faça um pouquinho sobre essa situação para explicar para eles que precisa passar assim por esse atendimento ou uma avaliação para ver se tá tudo ok com a questão óssea, né, se eu não me engano. Como é que funcionam essas questões? Fala um pouquinho pra gente. Bom, Cintia, eu acredito que o músico é como um atleta do esporte, assim como um jogador de futebol que precisa realizar treinos. Quando chega no dia do show, muitas vezes esses treinos se tornam intensos. Então, às vezes tem uma agenda que está próximo um show do outro, às vezes eles vão tocar, por exemplo, 1 hora, vão tocar em torno de 15 músicas. Então, isso traz uma sobrecarga muito grande osteomiarticular.
E o que que acontece? Vamos supor, você falou da questão do joelho. Vamos supor que o cantor, ele tá ali no palco, além dele estar cantando, ou exercendo a parte cardiopulmonar, ele está exercendo uma força muito grande ali. Ainda por cima, ele ainda tem que dançar, muitas das vezes tem que se movimentar. E isso traz um cansaço. Então, se ele não estiver bem fisicamente, se ele não estiver com a parte metabólica em dia, com os exames de sangue, às vezes em dia também, por deficiência de alguma vitamina, isso pode acarretar em problemas nas articulações, em dores na região da coluna, na região lombar, na região cervical, trazendo dificuldades para ele cantar, né? E para os guitarristas e o pessoal que toca contrabaixo, tem uma posição estática que eles ficam, que é assimétrica, por exemplo. Ele vai ficar aqui tocando e essa posição, essa postura assimétrica pode gerar uma contratura muito grande na região de trapézio, na região lombar e sobrecarregando as suas articulações, porque assim, como todo comando que sai daqui da região do plexo vai para a região das mãos, quando ele fica em muito tempo nessa posição, ele vai gerar uma disfagia muito grande, uma tensão muito grande. E aí podendo gerar muitas dores articulares. E podendo ter até tenossinovite de Quervain, síndrome do túnel do carpo, a síndrome do desfiladeiro torácico é bem comum, né? No baterista, ele pode ter dor também no joelho, na coluna também. E fora o atrito que ele tem ali na bateria, também isso Aquele movimento daí, repetitivo também, né? Toda hora, né? isso daí causa muitas dores. Tem também a questão dos músicos que tem algum problema metabólico, um problema de relacionado a artrite reumatoide, por exemplo, ou a pessoa está com excesso de ácido úrico, isso pode gerar dores, às vezes ele nem sabe. Por isso que é importante fazer os exames de sangue também. Então aí as articulações vão ficar inchadas, vão ficar muito doloridas e atrapalhando a sua execução do movimento, né? Então, o que que acontece? A maioria dos cantores que eu pego, principalmente pagode. Não sei o que que E, acontece, mas principalmente pagode. Sertanejo, nem tantos que eu atendo, mas a maioria dos pagodeiros, gente, é impressionante. Eles têm muita tensão de cervical, tá? De cervical. Claro que tem a tensão laríngea, mas o que pega mesmo é essa questão da cervical. Muito. A maioria vai para fazer criopraxia, né? Eles isso. vão direto. E assim, tem gente que nem sabe se ajuda. Eu acredito que deve ajudar, né? Sabe alguma coisa para falar sobre isso? Olha, que a quiropraxia vai trazer um benefício imediato para ele, mas eu acredito que ele precisa fazer uma preparação. Essa preparação, ela vai englobar tanto o fortalecimento de uma forma geral, quanto uma parte alimentar adequada, né? Tentar adequar essa questão também do sono, ver se ele está conseguindo dormir o suficiente, ou se a alimentação dele também está correta, A porque maioria não tudo tem, isso. né? A maioria não tem alimentação correta, a maioria não tem essa questão de equilíbrio, de estar dormindo, não tem, né? Então, e isso daí faz muita diferença, porque no sono a gente tem o sono REM que acaba relaxando essa musculatura para poder recuperar. Mas existe uma solução mais rápida, como por exemplo, quando ele estiver tranquilo, ele realizar os alongamentos, alongar a região de cervical, alongar os punhos, alongar a coluna. Estão vendo aí, ó? Estão ouvindo? Alongamento é necessário, gente. Por isso que a gente passa para vocês a questão do alongamento, pescoço, tá? Movimentação de rotação, isso é importante para trazer essas questões aí de vocês. Então, aqui nada mais e bacana, né? Tá falando para vocês também, o fisioterapeuta que é relacionado a essa área, para estar ajudando vocês, contribuindo nesse processo, né? Que eu acho que quanto mais conhecimento a gente puder passar para essas pessoas, né? Será o ideal. Isso. E acredito também que é importante ele parar e olhar para ver se essa dor está demorando a recuperar. Porque às vezes é uma dor passageira, pode ser por cansaço mesmo. Agora, se é uma dor, se sente um formigamento na mão, uma perca de força, aí já tem que procurar uma ajuda profissional mesmo. Não adianta ele ir lá no quiroprata fazer uma sessão ou outra, não, porque não resolve. Ele tem que fazer um tratamento. Talvez até de curto, médio e longo prazo. Então, assim, para poder ele continuar com a sua profissão, né? Sim. Outra questão também é hernia de disco.
Nossa. Ah, eu tenho crise de hernia de disco. Hoje eu tô daquele jeito. Porque a maioria fica no palco em pé. Eu não sei como é que fica a situação. Eu acho que é questão de postura, realmente. Não sei como é que funcionam essas questões. Sei que a maioria também tem essa questão de hernia de disco. Aí, tá inflamada hoje, teve um problema e tudo. É meio complicado. Eu, na minha atuação, eu não sei você, mas acredito que também atua nessa parte também de técnicas integrativas, né? Sim. Então, eu atuo também na parte de auriculoterapia. A parte de Legal. acupuntura, não. Mas a auriculoterapia eu tive a paciência de fazer, né? Porque é pouco tempo. Eu não sou muito paciente. Então, assim, eu trabalho algumas questões também, porque não adianta chegar com o cantor e colocar só ele no palco. Não interessa, ele tem que estar todo ok. Tanto é que quando acontece essas coisas de já foi no físio, vai no físio, vai dar uma olhada no físio. É preciso essa questão, porque assim, o que que acontece, que está acontecendo muito no mundo de hoje? No mundo de hoje, não. No que está acontecendo atualmente, onde eu vou, nos âmbitos que eu vou. Profissionais que querem fazer tudo. Não funciona. Se tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem educador físico, tem psicólogo e outras áreas afins, então o que é que acontece? Eles precisam passar por todos. Cada um na sua área. Não é pegar, fazer o trabalho do fisioterapeuta. O que que acontece? Tem a questão do equilíbrio. Eu tenho um aparelho que é para trabalhar equilíbrio. Eu não sei nem o nome, que a gente coloca para ficar Disco de equilíbrio. equilíbrio. Exatamente. Eu vou usar um disco de equilíbrio, não sei se o paciente tem. A gente fala paciente, né, por conta da área de saúde. Se o paciente ele tem labirintite ou tem alguma outra questão. E é importante frisar a questão da labirintite, porque o que acontece? A labirintite ela pode ser Um pouquinho. provocada por diversas formas. Você pode ter a labirintite por uma questão metabólica, né, que é relacionada à parte sanguínea. Por isso que a questão é importante você estar verificando com o seu médico os exames de sangue para ver se está tudo certinho. E tem também a questão dos cristais, né? Igual você falou, você precisa colocar sem ter um entendimento de fazer a parte de equilíbrio. Então pode estar prejudicando. Vamos supor que os cristais estejam deslocados, né? Então aí você vai fazer e acaba piorando. É importante avaliar esse paciente de uma forma geral. Então, assim, ele tem que procurar um médico, uma ajuda médica para poder fazer uma avaliação, para depois, aí sim, tomar uma abordagem efetiva no seu tratamento. Exatamente. Eu quase não costumo utilizar essa questão do disco de equilíbrio, essas questões, porque eu não sei. E a maioria, quando vem para poder fazer assim, eu não vou colocar uma situação, sendo que não é minha área, né? Não é específico da fonoaudiologia, não é? Então, assim, cada um acho que tem que trabalhar na sua área para poder desenvolver e fazer as coisas corretamente, né? Outras situações também é a questão respiratória. Hum, Né? O que que eu te quero falar, pessoal, sobre questão respiratória também? Isso é importante, nada mais do que o fisioterapeuta para estar aqui vendo essas questões. Vamos lá, respirou, shake, clássico, enfim. Essas questões, até na caixa do produto já tem fisioterapeuta e ou fonoaudiólogo, gente, que é para passar esses aparelhos aí. Para ajudar na legal. questão respiratória. Outras situações não podem passar. Eu acredito que não é a situação assim. E outra coisa, nada melhor do que questão respiratória para trabalhar é o fisioterapeuta. Certo? Eu concordo dessa forma. Se puder falar uma palavrinha sobre isso, enfatizar um pouquinho isso, porque é bem complicado. E assim, os cantores não têm entendimento dessa área. Eles têm que entender quem é responsável por cada área. Assim, eu fosse cantor, eu não vou mentir, gente. Eu ia procurar, se eu canto bem, eu canto bem. Já tem uma população de carreata de gente atrás de mim lá no meu público no dia do show. Eu vou procurar ser o melhor, porque eu também tô ganhando. Eu não vou ganhar bem. Ganhar bem que eu digo assim, perdão. Eu não vou ganhar ruim, eu vou ganhar bem. Então, assim, eu vou procurar ter a galera toda me atender, pra ser um bom. E tá tranquilo, porque a gente tá trabalhando na voz da gente. Né? Então, uma hora isso cansa, o corpo cansa, a voz cansa e tu vai pedir ajuda. Então, antes disso aí, a gente se cuida primeiro, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre a questão respiratória, essas questões. Olha, é importante frisar, primeiramente, a questão da resistência cardiopulmonar desse paciente. O que acontece? Se ele tiver com uma parte de condicionamento um pouco baixa, ele vai ter dificuldade para cantar. Então, isso vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento no palco. Muitas das vezes podendo até falhar a voz. É, vale ele dar uma checada nessa questão para ver se está tudo certinho. Se ele sentir que está um pouco mais cansado, procurar ajuda médica, procurar ajuda do fisioterapeuta para poder dar uma trabalhada aí. Às vezes ele precisa dar uma checada até mesmo na coluna, porque se ele tiver com uma postura inadequada, se tiver com uma hiperlordose, por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose torácica, que às vezes está com um grau de angulação um pouco mais
mais acentuada, pode estar prejudicando a sua respiração. Então, às vezes, ele vai trabalhar a parte superior e aí ele está com um problema de hipercifose e a parte do diafragma dele não consegue trabalhar corretamente. Isso trazendo um certa desorganização disso daí. Aí vai, sobe e vai pegar tudo aqui. Exato. Trazendo que há algumas alterações de prega Isso. vocal. Não é nem por conta de assim, não sabe respirar direito, força demais o diafragma e acaba carregando tudo. Não é nem assim, não é totalmente a situação, né? Como você está falando aí. Isso. Né? Então tem que ver toda a situação para ter um contexto. Isso, e às vezes é necessário fazer uma hidroterapia para poder ajudar a melhorar essa parte de condicionamento, ele fazer um cardio, fazer uma esteira, a própria bicicleta e fazer até mesmo pilates, porque assim, o pilates ele vai ajudar a estar fortalecendo essa musculatura posterior, trazendo para ele um conforto maior no dia a dia. Ele tiver com a musculatura fraca, ele vai desabar. Então a coluna, ela tem a sua estrutura, né? E aí imagina que aqui é como se fosse um cimento que está segurando essa coluna. Se esse cimento está fraco, a coluna tende a desabar. E a coluna desabando vai gerar um cansaço maior, tanto são dores nas costas, muitas das vezes pode sentir uma dor irradiada para a barriga, uma dor irradiada para a perna, quando for pegar a parte ciática. Agora, se pegar a parte de plexo braquial na parte superior, ele pode sentir um formigamento na mão, né? E também vale frisar se ele não está sentindo formigamento nas duas mãos e nos dois pés. Por isso que também é importante ele checar o exame de sangue, ver se a vitamina B12 e a D não está baixa. Porque vai influenciar também na questão da resistência dele. Ele vai Sim. sentir muito cansaço e aí não vai adiantar ele fazer fisioterapia, não vai adiantar ele fazer hidro, não vai adiantar fazer pilates, porque a musculatura dele não vai responder bem. Então, muitas vezes precisa passar no nutricionista também para poder tá alinhando algumas questões aí alimentares também. Estão vendo aí, né? Aqui sabe tudo. Vamos lá, então vou fazer outra situação agora, tá? No meu programa, eu sempre gosto de trabalhar um pouco emocional de todo mundo que vem aqui. Aí, como é que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Então, gente, eu sou assim, né? Eu procuro sempre ter. Não sei se você já assistiu alguma parte do episódio do programa passado, Assistiu? do Vini Japa, não Sim, foi? sim. Então, assim, a gente sempre traz nesse nesse baúzinho, esse tesourinho aqui, a gente tem que trazer alguma situação relacionada a cada um de vocês. Eu sempre procuro não trabalhar emocional, uma forma de relembrar algumas situações, mas saber que nesse programa a gente trabalha um agradecimento da melhor forma, procurando sempre pessoas que agregaram sua vida, tá? E hoje nada melhor, né, do que eu pedir para você abrir um pouquinho aqui esse baúzinho aí, tá? E ver o que que tem aí para você, né? Tá bom? Eita. Vou Vai te emocionar entregar. não, hein? Não, aí você vai falar um pouquinho. Tá. Pode abrir devagarzinho. Nossa, aqui me emociona demais. Aqui é o grande amor da minha vida. É o primeiro amor, gente. Aqui me ensinou todo o caminho, sabe? Eu sou A mole, eu já choro seguir. logo. Eu já choro logo. Eu sou muito difícil de chorar, mas ela é tudo. Tudo que eu sei hoje, tudo que me ensinou foi por conta dela. Ela foi muito guerreira. A minha mãe, ela enfrentou uma depressão muito grande. Quando ela ganhou a minha irmã, o meu irmão faleceu uma semana antes. Então ela pegou uma depressão pós-parto. E ela nunca conseguiu vencer essa depressão. Então tinha tratamento e tudo, né? E mesmo ela tendo depressão, ela foi uma mãe incrível. Ela guerreira, nunca desistiu, né? E isso hoje me faz forte, né? E através dela a música entrou na minha vida. Tipo assim, ela cantava pra mim a música dos Beatles, Hey Jude, né? Então, eu lembro dela cantando. Ela cantava alguns hinos também da igreja, né? E, e o fato de tocar violão, em alguns momentos da minha vida difícil, o violão, ele me ajudou muito, sabe? Ele me ajudou muito. Eu cantei pra ela, cantei com ela, né?
E aí ela acabou falecendo, né, em 2019. E, e aí acabei entrando no curso de violão e, consequentemente, acabei entrando no curso de guitarra, né? E até hoje eu sigo. Para mim é como se fosse uma terapia. Então a música ela é tudo na minha vida. Ela é como se fosse um pedaço da minha mãe, para mim. É o que eu falo assim para muitas pessoas quando chega para mim alguns cantores com algumas situações. É, olha só, vocês têm que estar bem para poder estar com aquele público ali. Tem muita gente que sai de suas casas, aí tá com problema, uma separação de um marido, um filho com usuário de droga, um exemplo, alguém que tá preso. Eu tô falando de situações já bizarras, já mesmo já no extremo, gente. Então, assim, alguém que faleceu e a gente precisa pelo menos ir ali para poder ouvir uma música, uma situação agradável, uma situação que a gente possa tentar se suportar, né? Ou alguém também que está em situações de depressão, enfim. E aí você vai, o cantor vai lá e faz uma. Não tá bem para poder fazer um show. Então isso pega, gente. Então, assim, é importante sempre vocês estarem se cuidando, se policiando, porque tem alguém ali que tá esperando uma voz apenas, né? E a música, eu creio que ela ajuda muito. Eu mesma, quando tô um pouco triste ou alguma situação, eu ouço uma música, eu já melhoro. E é coisa rápida, né? Mas eu melhoro. Tô com uma sensação assim ruim ou uma situação meio para baixo, eu escuto a música para poder elevar algumas situações. Sempre é necessário. E assim, Adriano, eu procurei, né? Para saber uma coisa que pudesse te ajudar, assim, emocionar, que assim, para mostrar a gratidão, assim, de você ter vindo até o programa também, tá? Ao final sempre é essa parte do nosso baú, mostrar para você, assim, agradeço muito por você ter vindo ao nosso programa, tá? Falado muitas situações, contribuições realmente que ajudou bastante aqui, eu acredito que todos vão estar agradecendo por a situação, tá? De você ter vindo aqui e falar um pouco sobre que eu acho que o pessoal queria saber, entender esse contexto, o que que a fisioterapia pode ajudar. E aí vocês estão entendendo o que que ela pode estar ajudando, tá? E assim, sei que você se emociona, né? A mãe é tudo, Mãe é né? tudo, não adianta, né? Não tem de onde tirar. Até porque eu tenho dificuldade de chorar, mas a minha esposa sabe disso. Mas isso foi por conta dela, porque muitas das vezes eu vi ela chorando, sabe? E aí eu tinha que estar forte para poder passar para ela segurança, para ajudar. Meu pai teve que trabalhar bastante, né, para poder colocar o pão em casa e eu fazia alegria com ela, pegava ela para dançar, fazia tudo, sabe? E, e hoje eu quando toco, eu sempre às vezes eu fecho os olhos e lembro dela, como se ela estivesse vivendo em mim. A música ela tem o poder de, como a Cintia falou, de trazer as suas emoções, de te levantar a sua alma, de engrandecer, de fazer você se sentir bem, né? É, então é isso, os hinos, os louvores, assim, a Deus também é importante, acho que Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E assim, eu acredito também que tem a área que a gente faz, né, da saúde. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Se você tá nessa área aqui, o que que a gente pega e abdica para algumas situações? A gente teve uma perda, a gente não soube como, assim, a gente tenta saber como lidar, mas não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, o que que assim, o que que eu vejo, eu tirei algumas lições de algumas coisas. E a gente já tem um exemplo, eu tenho uma avó, né? Ela é minha mãe de criação e eu considero ela como mãe. Ela me deu tudo, me ajuda em tudo, então ela é minha mãe, né? Então ela tem Paxo. O que que tem? Ela já vem doente há muito tempo. O que que Deus faz? Ele vem te preparando. Ele vem preparando a gente. É, Isso é bom, por um lado. Que assim, e a gente também não pode ser egoísta em algumas situações. A gente tem que aprender a não ser egoísta. Aqui é uma passagem. Exatamente. Entender que é uma passagem. E o que que a gente faz? Tá na área de saúde, não é à toa. O que que é pegar? Pegar todo esse amor, toda essa situação que a gente tem pelo aquele nosso e vai transmitir para outras pessoas. Até me arrupio. É isso É aí. assim, assim, é o que eu falo, né? Então a gente precisa pegar e transportar para outro local, para outras pessoas que estão passando por situações. E a gente consegue fazer isso da melhor forma. E assim, percebendo assim que a primeira vez que eu converso contigo e tudo, assim, eu percebo que você tem uma aura, uma energia muito boa. Entendeu? Você é muito. Assim, que a sua esposa falou, eu disse, tá, vou conversar com ele e tal. E assim, vocês dois são muito assim. O casal deu certo.
né? E assim, eu sou muito sincera em falar as coisas, então deu certo, assim, muito bacana, ela conversa bem, ela trata a gente muito bem. E assim, conhecendo você agora pessoalmente, vamos ter mais outras situações para se encontrar, né? Deus permite tudo isso. E assim, ninguém tá à toa na vida de ninguém. A gente tem que pensar sempre assim, certo? Certo. Para mim é uma grande honra e muito obrigado pelas palavras, mesmo assim, sabe? Recebo de coração, né? E é isso. Acredito que a gente tem missões aqui na Terra que a gente precisa cumprir com excelência, assim. Eu acho que tudo que a gente fala é algo que é para somar, sabe? Eu acho que para somar na vida de cada um que passa na nossa vida, né? É É isso. sobre isso. Tudo é uma contribuição. A gente sempre tá contribuindo com um e o outro, não tem jeito, né? Ninguém sabe tudo. Eu sei uma coisa, você sabe outra, e acaba junta, a gente acaba ajudando uma a outra. Essa é a realidade. E ajudando muitas pessoas por aí, né? É um aprendizado, né? Exatamente. A vida, ela nos ensina a cada momento. Cada dia que você passa, a gente aprende algo novo, sempre tem algo para aprender. Então, às vezes, até com os obstáculos, com as dificuldades, ali você aprende, você sai forte, você sai vitorioso. Eu acredito que com muita determinação, fé, você vai longe, você chega. É, sobre É, isso. E agora vamos fazer com alegria, sorrir, né? Guarda esse vou papelzinho guardar aqui aí. com muito carinho, tá? Isso, tá? Muito Guarda, obrigado. disponha. Então, assim, vamos encerrar nosso programa aqui, tá? Agradecer ao Adriano mais uma vez por ele ter aceitado nosso convite, né? Tá aqui vindo, falando um pouco sobre a fisioterapia, as contribuições nessa área de atuação, né? Do canto, dos músicos, tá? E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Beijão.